cima, lá no alto. Fala galera, beleza? Professor Luiz Matemático voltando para um ano 2018 com a continuação dos nossos cursos e vamos chegar forte esse ano para ajudar aí vocês no objetivo aí, né? Então assim, nós já vamos iniciar com regra de 3 simples, porque vamos dar continuidade à playlist de razão e proporção. Então quem tiver dúvida no anterior, que seria razão e proporção, só é voltar na playlist e assistir as aulas anteriores. Então vamos lá, regra de 3 simples. Olha só, antes de falar um pouco sobre regra de 3, eu preciso falar um pouco sobre as grandezas. Por que, Luiz, que você quer falar sobre as grandezas? Porque para você resolver uma regra de 3 simples ou composta, seja lá qual for, você primeiro tem que fazer a identificação das grandezas, se é diretamente ou inversamente proporcional. Então assim, o que é que eu vejo? Eu vejo muitos alunos meus, ou outros alunos na internet também, tirando dúvida pelo meu canal estourado, né? E chega para mim e fala: professor, eu resolvi essa questão da forma que o senhor falou, fiz as multiplicações, divisões e terminou que não funcionou, não deu o resultado do gabarito. É o seguinte, ó. Antes vamos falar sobre grandeza e depois vou falar sobre a grandeza diretamente ou inversamente proporcional, que é o que mais pega na resolução das questões de regra de 3. Então observe. São elas volume, massa, superfície, comprimento, velocidade e tempo. Então essas são as grandezas. Eu costumo ouvir dos alunos o seguinte: professor, aquela grandeza ali é o metro cúbico? Não. Metro cúbico é a unidade de volume, a grandeza é volume. Aquela grandeza é quilômetro? Não. Superfície, aí fala lá, é metro quadrado? Não. De comprimento, é quilômetro? Não. A grandeza é massa, volume, superfície, comprimento, velocidade. Essas são as grandezas. As outras que aparecem são as unidades de cada uma dessas grandezas. Então, saber identificar as grandezas já é um grande passo para a gente resolver uma regra de 3 e acertar. O segundo grande passo é você saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, elas são ditas diretamente proporcionais quando a variação de uma leva a variação da outra na mesma proporção. Como, por exemplo, em uma corrida de carros, cada volta completa é 1 minuto e 22 segundos. Como se dá a relação entre o número de voltas e o tempo gasto? Observe, se eu pegar aqui a grandeza, né, seria o tempo. Então, se eu pego voltas e tempo gasto. Se eu dou uma volta, o carro vai fazer 1 minuto e 22. Se a grandeza for diretamente proporcional, 2 voltas, 2 minutos e 44. 3 voltas, 4 minutos e 6 segundos. Então observe, uma coisa importante para falar aqui é que quando você aumenta uma grandeza, você dobra uma grandeza, a outra dobra na mesma proporção. Quando você triplica, ela triplica. E é importante também salientar aqui que a gente está falando de carros, do carro que está fazendo o mesmo tempo por volta. Então, a gente está considerando a velocidade constante, tá bom? Então, não quer dizer que todo carro que fizer uma volta em 1 minuto e 22 vai fazer a segunda volta em 1 minuto e 22 e assim sucessivamente. Não estou falando isso. Eu estou falando que com velocidade constante. Então, essa é a nossa grandeza diretamente proporcional. As grandezas inversamente proporcionais acontecem ao contrário. São ditas inversamente proporcionais se a variação de uma leva a variação da outra na razão inversa. Como, por exemplo, um prêmio de 18 mil deve ser dividido igualmente entre os participantes de um evento. Qual o valor que cada um receberá se? Então, olha só. Se eu tiver apenas um vencedor, um ganhador, ele vai ganhar sozinho os 18 mil. Mas se eu tenho 2, o prêmio vai ser dividido por 2. Então, não seria 36 mil. Por que não seria 36 mil, Luiz? Porque o prêmio é 18 mil. Então, se eu vou dar 18 mil para cada, eu estou dobrando o prêmio. Então, essa não é a ideia. A ideia é você pegar um único prêmio e esse único prêmio vai ser dividido pela quantidade de ganhadores. Então, um participante, 18 mil. 2, 9 mil. 3, 6 mil. Então, olhe que quando eu duplico o número de participantes, o valor do prêmio divide por 2. Então, se eu triplico, ele divide por 3. Então, essa é a característica da grandeza inversamente proporcional. Beleza? Então, feito isso,
eu já consigo mostrar para vocês um pouco mais sobre a regra de 3. Você já consegue resolver uma regra de 3 com qualidade, você já consegue fazer seus cálculos e resolver qualquer questão de regra de 3. Mas antes é importante que a gente observar o seguinte, ó. Essa parte de grandeza direta e inversa às vezes é um pouco traiçoeira para nós. Observe esse caso. Considere uma muda de árvore. Podemos pensar que, em condições normais, conforme o tempo passa, sua altura aumenta. Neste caso, podemos afirmar que as grandezas tempo e altura são necessariamente diretamente proporcionais? Então quer dizer que a árvore cresce a mesma quantidade de acordo com o tempo? Não. Então, nesse caso, apesar de enquanto o tempo passa, a árvore cresce, ela não pode ser dito diretamente proporcional. Primeiro, vai chegar uma hora que a árvore vai parar de crescer. Segundo, esse crescimento não é proporcional. Não é tipo, sei lá, 1 centímetro por mês. Então, no segundo mês, 2 centímetros, no terceiro, 3 centímetros, e aí vai. Eu posso pegar esse exemplo e falar um pouco sobre a gente também. Repare, vou dar o meu exemplo. Eu nasci um pouco gordo, né? Muito gordo. Eu nasci com 9 meses, eu nasci com 52 centímetros e com 5 quilos. 5 quilos, era um bebê gigante. Então, observe, o meu comprimento. Em 9 meses, eu fiquei com 52 centímetros. Imagine, com mais 9 meses, eu teria 1 metro, né, e 4 centímetros. Imagine, com mais 18 meses, eu teria 2 metros e 8. E aí vai, imagine, hoje eu seria o gigante da colina. Entendeu? Então, o nosso crescimento também não é diretamente proporcional ao tempo. Então, essa é a diferença do que é diretamente proporcional e do que não é. Vamos lá. Regra de 3. Regra de 3 simples. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, sendo um deles desconhecido. É por isso que o nome é regra de 3. Então, porque você tem 4 valores e desses 4 valores você tem apenas 3 e você quer descobrir quem é esse quarto. Então, tem gente que chama isso até de quarta proporcional. Então, essa é a regra de 3. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês alguns passos para a gente poder resolver a regra de 3. Então, a gente tem que ver se é diretamente proporcional, tem que montar uma tabela e tal. Então, eu montei aqui uns passos bem práticos e bem simples para que a gente possa resolver uma regra de 3 e não errar. Olha lá. Primeiro passo. Identificar as grandezas envolvidas. Então, massa, volume, comprimento, tempo. Segundo passo, organizá-las em uma tabela. É sempre bom organizar em uma tabela. Terceiro passo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Terceiro passo, montar e resolver a proporção. Então esse é o último passo. Professor, se eu quiser já fazer o quarto passo, tudo bem. Mas eu sugiro, se você estiver começando do zero, você comece fazendo o primeiro, segundo, terceiro e o quarto passo. Porque aí você vai conseguir desenvolver e aí lá na frente você não vai fazer os 3 primeiros passos. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Numa fábrica, 30 funcionários produzem 150 peças por dia. Quantos funcionários são necessários para que a produção seja de 250 peças por dia? Então, primeiro passo, identificar, né? Identificar as grandezas envolvidas. Então, a gente vai identificar o número de funcionários, a quantidade, e o número de peças. Beleza, então, segundo passo, montar a tabela com essas tais grandezas. Então, tá aí a nossa tabela. Terceiro passo, colocar, né, as coisas na tabela e verificar se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Eu sugiro que você faça com a setinha. Então, repare, eu tenho lá o número de peças. Ele saiu de 150 para 250. Então, eu digo que aumentaram o número de peças. Então, se eu tenho mais peças, eu vou precisar de mais funcionários. Concorda? Eu estou numa fábrica. Eu preciso produzir. Se eu quero produzir mais peças e tem que ser naquele tempo estipulado, então eu vou precisar de mais funcionários. Então as 2 setas cresceram. Então se as 2 setas cresceram, eu posso falar que elas são grandezas diretamente proporcionais. E o quarto passo, montar a proporção e resolver.
Então é o famoso cruz credo, produto dos meios pelos extremos. Então eu vou fazer 150 vezes x e 250 vezes 30. Se você quiser simplificar, fica à vontade. Simplifica o zero do 150 com o zero do 250. Fica à vontade, tá bom? Então isso aí depende da sua, eu chamo isso de maturidade no cálculo. Depende de como você esteja a sua prática. Então vamos lá, multiplicando, dá 150x é igual a 7.500, dividindo, temos que 50. Ou seja, o que é que ele perguntou no início da questão? Esse lado de cá é o número de funcionários, então eu vou precisar de 50 funcionários para produzir esse número de peças no mesmo tempo. Então não esqueça de botar x é igual a funcionários, então funcionários. Vamos lá, um exemplo 2, mostrar com a regra de 3 com a grandeza inversamente proporcional. Um carro a 100 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Se o carro estivesse a 150 km por hora, qual seria o tempo de viagem? Então observe o seguinte, ó. Se eu vou mais rápido, a velocidade maior, eu chego em menor tempo. Então já percebe uma coisa diferente nessa grandeza. Então se eu percebo uma coisa diferente nessa grandeza, pode ser que ela seja inversamente proporcional. Vamos lá. Os passos. Montar a tabela, quais são as grandezas, né? Tempo e velocidade. Montei a tabela. Vou observar. Se eu tenho mais velocidade, significa que eu vou diminuir o tempo. No caso aqui eu coloquei as setas, eu disse o seguinte, ó. Se eu tenho mais tempo para chegar, a velocidade vai diminuir. Então repare, ó, se eu tenho menos velocidade, eu aumento o tempo. Esse caso seria até o contrário, né? Se eu aumentei a velocidade, eu diminuo o tempo. Mas o que é importante observar é o seguinte, que as setas estão contrárias. Então, na outra eu fiz isso. Essa eu estou fazendo isso. Ó. Quando uma sobe, outra desce. Então, esse é o caso dela ser inversamente proporcional. E aí, o que acontece? Como é que eu monto essa proporção? Ela não é inverso? Então, o fato dela ser inverso, eu pego a grandeza contrária e inverto. Repare que em cima eu tenho 100 sobre 150 e logo aqui abaixo, ó, nesse passo aqui, eu tenho o 150 sobre 100, porque ela é inverso. E aí eu multiplico. 150x é igual a 3 vezes 100, que dá 300. Então, meu carro vai fazer em 2 horas. Então, se ele for a 100 km por hora, ele vai fazer em 3 horas. Se ele for a 150 km por hora, ele vai fazer esse percurso em 2 horas. Então, veja que o tempo de viagem dele diminuiu. Então, é bom tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, se a gente chega aqui em cima, vamos fazer um exemplo aqui, vamos mostrar aqui. Ó. Digamos que a gente chegasse aqui em cima e fizesse essa multiplicação. O que é que aconteceria? Eu ia ficar com 100x é igual a 450. Então, 100x é igual a 450. Por que 450? Que seria 3 vezes 150. Aí eu vou cortar esse zero aqui com esse. Aí quando eu dividisse 10x por 10, 45 por 10, ia dar 4,5. Então ia chegar aqui, a resposta do valor do x ia ser 4,5. E aí veja se teria cabimento. Se eu vou aumentar minha velocidade, meu tempo ia aumentar também. Eu ia demorar mais. Claro que não. Quando a gente está dirigindo ou está correndo, quanto mais rápido a gente vai, é porque a gente quer chegar mais rápido, diminuir o tempo. Então, é importante também que você, aluno, quando estiver resolvendo a regra 3, no final, verificar se aquela resposta ela tem algo a ver, né? Se ela condiz com o que foi perguntado. É sempre bom observar isso. Beleza, galera? Então, vamos ficando por aqui com esse vídeo de regra 3. Só para adiantar, o nosso próximo vídeo vai ser de regra 3 composta, né? Vou explicar. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, participe, envie questões e dúvidas, manda e-mail, enfim, né? Façam o que achar melhor no intuito de vocês estudarem mais, né? Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, um bye bye, adeus para todos vocês, um forte abraço. Fui!